Então, muito boa noite. Estamos a iniciar uma nova sessão do Grupo de Trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, que é coordenado pelo Rui Martins, vice-presidente da direção da PASC, e pelo Carlos Magalhães, também membro da direção da PASC. Como sabem, esta nova direção da PASC apostou fortemente nos grupos de trabalho. Há 3 grupos de trabalho ativos, para além deste, o grupo de trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, que é coordenado pela Paula Policarpo e pela Ana Sofia Lopes, e há ainda o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, que é coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio. E estes grupos de trabalho promovem, todas as semanas, quase sem exceção, sessões online, naturalmente, sobre temáticas que se enquadram em cada um destes 3 grupos de trabalho. Neste caso, foi uma proposta do próprio Rui Martins de promover um debate sobre a inserção, a presença da comunidade iraniana na sociedade portuguesa. E daí o convite que ele fez a 2 representantes de 2 associações dessa mesma comunidade iraniana, enfim, que residente em Portugal. E, portanto, sejam muito bem-vindos. A PASC procura promover essa consciência coletiva a nível da sociedade civil e, obviamente, que procura também acolher, enfim, no seu âmbito de ação, as várias comunidades que residem e que trabalham em Portugal. Temos essa visão multicultural do país, não apenas no que toca à lusofonia, mas relativamente a outras comunidades. Portanto, reitero as nossas boas-vindas e passo então a palavra ao Rui Martins, que irá conduzir este debate. Rui? Boa noite, mais uma vez. Bom, vou fazer uma breve introdução biográfica de cada um dos nossos oradores, por assim dizer, que representam cada qual a sua associação. São associações luso-iranianas, ou seja, são associações de direito português, com sede em Portugal, com estatutos portugueses, mas são compostas por pessoas, fundamentalmente, que são pessoas oriundas do Irão, da República Islâmica do Irão, designação oficial do país. Passando brevemente para as biografias, a Aida Singaria, natural de Teherão, começou a estudar piano aos 6 anos de idade. Em 2001 foi aceito na classe de piano de M. Baudet no Conservatório de Amsterdão. Aos 17 anos tocou solo na Orquestra New Music de Teherão. Venceu vários concursos, como o Plano Bienal em Teherão em 2006. Foi convidada para gravar e realizar recitais a solo e de música de câmara ao vivo. Foi entrevistada para a rádio Antena 2, jornais, rádios, televisão, tanto em Portugal como no Irão. É convidada frequente para vários festivais, como o Dias da Música, no Centro Cultural de Belém, o Festival de Música de Clássica ao Contemporâneo, o Contemporâneo no Irão, e foi convidada para a 5ª edição do Festival de Música Contemporânea, em Espanha, o Mil Son 21, e para o Festival de Cimes e de Note, em França. Gravou um pequeno concerto do compositor iraniano Alireza Mashkaveki, peço perdão pela pronúncia, que foi especialmente dedicado em Teherão. Em 2020 apresentou o concerto online do coletivo Piano Vero, com obras do compositor Gurdjieff, em 2021. Gurdjieff, por acaso, é o nome de um filósofo, se estou a erro. Mas pronto. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa? É filósofo e compositor? Interessante. Sim. Ok. Esteve também em Nova Iorque, também no festival de música. Atualmente é pianista acompanhadora do Conservatório de Música do Porto e fundou a Associação Mitra, criada para juntar esta comunidade iraniana, de base iraniana, de organizar para apoio mútuo e de raiz, com uma sensibilidade para a exploração artística. A primeira aparição da associação aconteceu precisamente na exposição Mulher, Vida e Liberdade, que é uma referência a um slogan do protesto do Irão, que motivou algum apoio, embora insuficiente, internacional, e que, pronto, levou a alguma contestação interna no país. A exposição foi com os artistas, com momentos musicais, na inauguração e no encerramento. Portanto, a Associação Mitra. Babak tem 32 anos, é também iraniano,
Vive também em Portugal desde 2018, participando no mestrado de Engenharia Química da Universidade do Minho. Tem trabalhado depois, durante 4 anos, na área de tratamento de águas residuais em Coimbra, onde penso que ainda reside. Mas o Babaco confirmará se não reside ainda em Coimbra, mas eu penso que sim. É baseada no Porto, se não estou em erro. Em 2022, após a morte de Mahsa Amini, que foi o gatilho dos protestos recentes no Irão, começou a organizar protestos em Lisboa, em colaboração com outros iranianos, contra a República Islâmica. A experiência inspirou a fundar uma associação com objetivos culturais e políticos. Em 2023, que é a Associação Alborz, que é uma comunidade cultural que promove eventos culturais e ações artísticas, ao mesmo tempo que apoia os direitos humanos. Tem como objetivo ser uma voz para o movimento revolucionário do Irão, conhecido como Mulher, Vida e Liberdade, a mesma frase de há pouco também. E que até agora participou em 2 festivais de música e organizou alguns concertos em Portugal. Pronto, agora passo a voz aos oradores, convidados desta sessão da PASC. Pronto, deverão, penso eu, que farão uma apresentação em torno da missão das suas associações, do que é que já fizeram, talvez um pouco mais profundamente do que eu agora aqui enunciei brevemente, o que é que esperam fazer do futuro, e pronto, também seria interessante para nós, porque para nós portugueses o Irão é mesmo um destino exótico, não, é uma coisa distante para nós, não está na agenda do dia a dia, e pessoalmente acho muito interessante o que está a passar no Irão, porque até como um movimento cívico e de despertar político, e gostava de saber como é que se sentem integrados em Portugal, dificuldades que sentem, como é que acham qual é que é o tecido cultural português, da forma que vos acolhe, porque vocês têm uma veia artística muito forte. Enfim, é convosco, falem o que quiserem. Obrigado, e a vossa palavra. Falem em inglês, se sentirem melhor em inglês. Por mim acho que é indiferente, acho que nos ouvi também. Obrigado. Obrigada, Rui. Vai, se quiser, porque começa por A, portanto. Ok. É bem, portanto. E o Babai e o B. Obrigada por convidar-nos a falar sobre as nossas associações, que não são longe de um ao outro. Toda a ideia começou mesmo com a morte da Mahsa Amini em 2022, que nós começamos com manifestações e protestos em Porto para passar a voz de iranianos no Irã. E assim já descobrimos que há muitos iranianos cá em Portugal, e também para cada manifestação que queremos organizar perguntaram que quem somos nós, e nós somos ninguém, e assim que chegou a ideia para criar a Associação Iraniana. E a Associação Mitra tem um ano, agora quase um ano e meio de idade, e posso já dizer sobre o nome, que Mitra é um nome mais antigo iraniana, que é uma deusa de luz, justiça, e vai de cultura, ou não posso dizer religião, mas cultura de Zaratustra, de altura de Zaratustra. E a Associação de Mitra, a missão é mais a juntar iranianos, porque agora há muitos iranianos que estão a emigrar para Portugal, há muitos estudantes que estão a estudar aqui, para juntar iranianos e ajudar eles para integrar melhor em Portugal. E outra coisa é criar um diálogo entre as culturas iranianas e portuguesas. E já tem um ano, mas já fizemos muitas atividades. O maior que foi a exposição de Mulher, Vida e Liberdade, mas temos oficinas de contar histórias para crianças quase cada mês. Depois temos aulas de iranologia na Universidade Senhor, e organizamos alguns eventos especiais com o nosso Ano Novo. Temos algumas celebrações persas que organizamos lá também. E sim, entre estas coisas. Agora a Associação Mitra está a tentar fazer mais atividades culturais,
ou pelo menos ser voz de iranianos através de arte. É isso que posso dizer. Veja. Já agora, só uma pequena nota antes do Bagbac falar. Não sei se sabem, mas ou foi encontrado um santuário de Mitra, que era uma divindade muito cultuada pelos soldados romanos em Troia, ao pé de Setúbal. Só uma nota. Babak? Tens o som? Agora sim. Olá, boa noite. O meu nome é Babak. Sim, já disseste que eu sou engenheiro químico, iniciei o trabalho aqui e essas coisas. Mas depois de setembro de 2022, quando eu iniciei manifestações em Lisboa, depois de 4, 5 manifestações grandes, eu percebo que nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos, só para a rua e mais nada. Já vi algumas entrevistas com rádio, jornais e televisão. Por causa disso, tivemos essa ideia para organizar uma associação aqui. Está uma associação aqui em Portugal para ter uma voz mais alta. E conseguimos, por exemplo, ir para o Parlamento de Portugal, falar com alguém, parlamentos, e o ministro dos estrangeiros. Porque eu fui a vários sítios, mas sozinho, só o Babá com outra pessoa, e eles não validaram muito o nosso movimento. Essa é a ideia principal para registrar a associação aqui. Em junho de 2023, sim, fundei o Alborz. Alborz é o nome de uma serra no centro do Irão, símbolo do Irão. E com o objetivo de formalizar os esforços representantes os iranianos aqui em Portugal para fazer os eventos culturais, políticos, apoio aos direitos humanos. Sim, essa. Mas para já, até agora, a associação não acabou, não temos o conta bancário, é muito complicado para fazer essas coisas. Sim. Eu iria, se o Babac já acabou, iria levantar aqui uma questão. O Babac, portanto, é de Lisboa, ou é do Porto também? Não, 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 em Coimbra. Ah, O Coimbra, Alborz é fonte em Coimbra. Como falou em Lisboa, em manifestações, eu fiquei um bocado. Sim, fizemos em Lisboa, mas eu vivo aqui em Coimbra, porque ninguém, infelizmente, não iniciou em Lisboa, porque as pessoas têm um medo do Islã Repúblico aqui. Claro. A minha pergunta é assim, das vossas iniciativas têm contado com o apoio das autoridades, digamos, das autarquias, das juntas de freguesia, da Câmara Municipal, para fazer essas iniciativas? Algum apoio institucional ou fazem, digamos, por geração espontânea? Sim, ainda queres dizer sim. Mas está a perguntar sobre manifestações ou associação? As manifestações, as iniciativas. Por acaso, dois anos atrás, nós no Porto, com a ajuda da Câmara Municipal de Porto, conseguimos iluminar a bandeira de Irão na Câmara no Dia de Direitos Humanos, acho que deste dezembro. Pois, E recordo-me de qualquer coisa disso. sim, e assim, e depois tivemos ideia para comemorar o primeiro ano da morte de Mahsa Amini, ou Mulher, Vida, Liberdade, no Porto, através de uma exposição de arte que pedimos ajuda da Câmara, mas com todas as complicações, chegamos à Junta de Freguesia do Bonfim, que ajudaram, deram espaço, que é um espaço muito bonito, e assim conseguimos Também conheço o presidente, por acaso, é meu amigo, e o espaço é muito grande, é muito bom. Sim. E agora posso dizer que também a Câmara Municipal de Porto, desde que não conseguiram ajudar como queriam com esta exposição, disseram que depois nós podemos mandar uma proposta e ajudam com algum parte de financiamento. E nós já mandamos a proposta e com os planos de Mitra e este ano, até fim de dezembro, a Câmara Municipal de Porto está a ajudar em alguma parte. Sim. E por acaso posso dizer até outras juntas freguesias de Foz também me sugeriu que podiam ajudar algumas partes, que nós ainda não mandamos proposta, mas podiam ajudar. O Carlos Magalhães é deputado na Assembleia Municipal do Porto.
E, portanto, também, enfim, também vos poderá ajudar Conheço essas juntas de freguesia, se praticamente. o assunto chegar à Assembleia Municipal, certamente que também tem esses contactos. Tem esses contactos. Obrigada. E para além disso, a PASC, já agora, também tem esse desidrato, esse objetivo, ou seja, a PASC congrega mais de meia centena de associações e associações muito diversas, muito diferentes entre si. Há associações mais ligadas à causa ambiental, a causas sociais, outras mais de ordem cultural. Mas o que acontece, e é um bom exemplo, enfim, até com algum paralelo, quando estava a ouvir a Aida e o Babac a respeito das manifestações que vocês promoveram, portanto, todos nós estamos na PASC em representação de associações. Eu, pessoalmente, represento o MIL, que é o Movimento Internacional Lusófono, ou seja, uma associação que está virada para a interação com os países de língua portuguesa. Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Guiné, São Tomé e Timor-Leste e outras regiões que não sendo Estados, como a Galiza, Macau, Goa, por aí fora. Aliás, há uma associação sediada em Goa que já manifestou interesse em entrar na PASC. Mas apenas para dar um exemplo, como a vossa inserção na PASC também pode ser útil para dar maior projeção à causa. Nós, há 2, 3 anos, promovemos uma manifestação, e foi uma manifestação de rua, enfim, obviamente pacífica, em frente da sede da CPLP, aqui em Lisboa. Porque, de facto, como dizia o Babac, o que não acontece em Lisboa, não acontece, ponto final. Portanto, as manifestações, de facto, em Lisboa têm outra projeção. Uma manifestação sobre Cabo Delgado. Cabo Delgado, como saberão, é uma região do norte de Moçambique, que, aliás, já foi objeto aqui de um debate, do norte de Moçambique, está num estado muito conturbado, com infiltrações até se fala de terrorismo islâmico, é mesmo assim. E, portanto, nós promovemos uma manifestação e foi muito interessante, como no âmbito da PASC, nós conseguimos congregar associações que, à partida, estavam longe dessas preocupações. Lembro, por exemplo, de haver gente do GEOTA. O GEOTA é uma associação ligada às causas do ambiente e, portanto, à partida estaria longe de se preocupar com Cabo Delgado e com Moçambique, não é? Mas, precisamente porque há uma interação entre as associações da PASC, cada um de nós influencia os outros, no bom sentido, sensibiliza-os, consciencializa-os, e, portanto, enfim, o que eu estou a dizer é que, estando na PASC, vocês promovendo uma manifestação, nós, desde logo, iremos difundir essa notícia, não é? E, provavelmente, várias pessoas da PASC, das várias associações, poderão estar presentes mais facilmente nas vossas iniciativas. Sim. Babac, aquela pergunta do Carlos, o Babac acabou por não responder. Até agora, as coisas que fizemos, eu já fiz com a AIDA, sem fora o nome da associação, a exposição em Porto, o Junta Freguesia o Bonfim. Já me Mas dizer que não- o Babac faz parte também da nossa Sim. associação. Mas Também é também bom. nós fizemos dois concertos com um festival em Gouveia, cidade de Gouveia, chama-se Go Romário. Nós tivemos esse apoio deles para fazer dois concertos com eles, este ano e ano passado. Também nós fizemos alguns concertos, tipo um projeto aqui em Portugal, Vila Real, Porto, em Coimbra, depois em Lisboa. Mas para as coisas políticas, por exemplo, se eu pedi para algumas junta de freguesia aqui em Coimbra e Câmara Municipal, se ajuda-me, porque para manifestações sempre precisamos o parte do financiamento. Mas ninguém respondeu nada até agora para mim. Sim, só fizemos coisas sobre música e cultura com o Alborz. Diga uma coisa, eu mandei-vos há uns tempos uma lista dos e-mails das juntas de freguesia de Lisboa, que são 24 juntas. Sim, eu tenho isto. E uma coisa muito simples poderia ser pedir se eles permitiam expor quadros vossos, não sei se vocês ambos, se calhar é mais música, não é? Mas também tem algum contacto ou membros que são pintores. Uma hipótese podia ser expor algumas peças de obras de arte
nas juntas de freguesia de Lisboa e depois, pela exposição, conseguirem vender alguma coisa. Portanto, não é um financiamento direto das juntas, mas é uma cedência do espaço de exposição. Todas as juntas, tipicamente, têm zonas para exporem obras de artistas plásticos. E acho que podem começar por aí. É uma coisa muito simples, fácil de fazer. Como não implica financiamento direto, pode ser que eles aceitem. Acho que vale a pena fazer isso. A lista de contactos vocês têm. Se não a têm, peçam-me que eu arranjo. Algumas. Eu conheço pessoalmente alguns presidentes de junta, mas não conheço muitos, não é? Porque houve uma grande mudança de ex-política aqui em Lisboa. Mas, pá, podem contar comigo. Acho que isto é uma ideia que pode ser interessante para vocês, pelo menos. Mas para mim, agora, a partir desta situação do Médio Oriente, eu prefiro fazer algumas mais coisas políticas para o Irão. Se temos agora uma associação, é mais fácil para entre o Parlamento ou falar com algumas portas de governo. Ok. E obviamente vocês não têm qualquer relação com a embaixada do Irão. Não. Não. Mas, Os mas, iranianos aqui, ninguém tem esta relação. mas sabem, enfim, sem entrar em nenhuma inconfidência, sabem se estão a ser monitorizados, enfim, Você está o quê? se estão a ser monitorizados, acompanhados, se a embaixada... Agora, Este aqui é o medo que todos os iranianos têm, obviamente. Não sabemos Lembre-se que isto é um debate aberto, vai ser publicado no YouTube. o quê? Lembrem-se que isto é um debate aberto publicado no YouTube mais tarde. ok, sim. Não faz Sim. mal. Eu não tenho medo. Também tenho. Eu não tenho medo, mas a verdade é que assim, Sim. eu posso dizer, eu sempre estou a dizer, nós iranianos aqui, ou outros países, talvez mais aqui também, porque aqui é um país mais pacífico e não imagina essas coisas, mas nós aqui iranianos em Portugal não sentimos seguro. Não, Não, sentem-se ou não se sentem? não sentimos, não. Não se sentem. Ok. Não. Porquê? Porque o governo iraniano já mostrou e é capaz e já mostrou na história que pode fazer muitas coisas. Primeira coisa que tem espiões e criam espiões entre as pessoas e cada pessoa ou cada coisa que está contra delas, elas logo tentam apagar. E este já começou há 45 anos na Alemanha, França, Inglaterra, que elas já fizeram. E em Portugal, porque até agora não houve muitas oposições ou pessoas contra, ou talvez, não sei, politicamente Portugal Em Portugal ativo, né? é um país, por exemplo, na Alemanha eu sei que a presença da comunidade iraniana é muito forte, não é? Sim, É sim, muito, sim. em Portugal nem tanto, é um país periférico, portanto... Sim. Mas já Desculpa, agora... e outra coisa é que as pessoas têm medo para estar ativo aqui contra o governo e depois entrar no Irão, não, sair do Irão, não conseguir sair do Irão. Não há possível. E outra coisa que já aconteceu também em Portugal, não sei, mas pessoas na Alemanha, outros países, que a família delas no Irão não está seguro. Uhum. Por isso Pois que os iranianos têm medo. muitas vezes esse é o problema, não é? Quem está fora, Sim. depois as ameaças são sobre quem está dentro. Mas a minha pergunta tinha a ver mais com a sociedade civil. Na vossa interação com os portugueses comuns, qual é a reação que têm tido? Cumplicidade, indiferença, ceticismo, Apoio ou não? apoio? Não sei, queres tu responder, Bobé? Não, vou continuar. Eu acho que há todos os tipos. Há muitas vezes acho que pessoas em geral são muito simpáticos, mas sempre houve perguntas e às vezes perguntas sem querer podem se magoar, não é? Mas eu acho que é porque talvez em geral pessoas não sabem muito sobre Irão e não sabem onde está Irão ou quem são iranianos. Mas eu nunca senti-me, não posso dizer nunca, mas sim, nunca senti-me que eram contra Iranião ou são racistas, essas coisas não. Não, nunca.
Só o único problema é que quando iniciamos as manifestações em Lisboa, para mim, acontece. Ninguém as coisas sobre o governo ou o parlamento. Para as pessoas que vão para a rua, especialmente os iranianos, nós não temos a voz muito alta aqui em Portugal. Por causa disso, eu iniciei a associação. Vamos ver que eu tenho mais voz aqui ou não para os iranianos. Sim, os ucranianos, os afegãos, tudo tem voz, mas iranianos não. Aqui em Portugal não temos uma voz alta. Porque eu fui vários lados durante o 2022 e 2023. Afinal, eu não recebi nenhum resultado bons. E o facto do Irão, enfim, eu sei que vocês não têm qualquer apoio ou ligação ao regime, mas seja como for, há um regime enfim, que tem o poder no Irão e esse regime está em guerra aberta, e não vamos agora tomar partido, mas factualmente está em guerra aberta com Israel, não é? Como todos sabemos. Sim. E vocês no vosso trabalho, isso não tem ecos desse litígio, desse diferendo com Israel? Não, porque a situação do Israel e o governo do Irã é totalmente diferente dos povos dos países. Porque Certo. agora toda a gente pensa que porque os iranianos não têm nenhum problema com os palestinianos e israelianos, nós estamos pessoas mal, porque nós não encontramos os israelitas. Uhum. Mas para nós a situação normal, as duas iguais, as pessoas do Israel e as pessoas do Palestina. Nós não queremos guerra, porque o origem da guerra é o Islâmica República do Irão. Também no guerra da Israel, a guerra da Palestina também. O mesmo. Muito bem. Agora, só uma nota, em relação aos ucranianos. Há uma diferença muito grande em relação ao... Porquê é que Portugal apoia tanto os ucranianos? É uma boa pergunta. Nós tivemos, durante algum tempo, de bastantes anos, a maior comunidade migratória em Portugal foi ucraniana. Ucraniano, sim. Corrijam-me se estou enganado, mas eu acho que os ucranianos chegaram a ser em Portugal 140 mil pessoas, um número muitíssimo alto. Ainda são bastantes, mas já não são tão numerosos. A maior parte remigraram para o resto da Europa. E a comunidade iraniana em Portugal, eu não sei qual é que é o número, mas é certamente na ordem das centenas. 3 mil pessoas. 2 mil. 3 mil já? 3 mil, sim. 2 Que é mil, interessante. eu sei só E que eram 2 mil. tantos, pensava que eram centenas. Isso é bom. De qualquer forma, aí tem a diferença. Para já porque a Ucrânia também faz parte da Europa e depois também está muitas notícias, não é? E o Irão é raramente a notícia em Portugal. Os últimos protestos no Irão não foram noticiados. As discussões não são noticiadas. Eu, pessoalmente, eu acho que sou a única pessoa que escreve regularmente sobre o Irão, devo admitir. E, pronto, isso é o que é. Que também quer dizer muita coisa, não é? Por outro lado, isso explica muita coisa. O facto de não estarem organizados como associação explica porque é que não são muito ouvidos, mas também não devem ter ilusões. É particularmente difícil chegar aos nossos representantes em Portugal. Eu estou neste momento agora a fazer um estudo, que já fiz uma edição disto há 2 anos, sobre a responsividade, que é a capacidade de responderem dos nossos deputados do Parlamento. E ela é muito baixa. Eu mandei uma mensagem de teste aos 230 deputados portugueses, 230, e tive 4 respostas. 4. 3 do Chega e uma do PSD. Do meu partido, 0. 0. Depois estou a fazer uma segunda ronda. Na segunda ronda, estou a usar contactos que já não são o formulário do Parlamento. Na segunda ronda, já estou a ver mais respostas. Pronto. De qualquer forma, a primeira abordagem é sempre esta, porque os deputados em Portugal contactam-nos por um formulário que se preenche na internet. Moral da história: contactos com os nossos eleitos em Portugal só se conseguem fazer de forma eficaz com um contacto pessoal. Aquela reunião que eu consegui com um grupo de iranianos, uma afegã e uma russa em Portugal, que já é portuguesa, eu consegui através de contactos pessoais. Essa reunião foi importante, na altura não te conhecia, Babac, foi importante porque permitiu agilizar o lançamento de uma recomendação da Iniciativa Liberal há pouco tempo atrás, que foi entregue ao Governo, cujo agora tem na mão o processo da questão dos vistos humanitários, que esperamos que avance rapidamente. Mas isto aconteceu por um contacto pessoal. Eu tive que usar os meus contactos pessoais para conseguir uma reunião. E infelizmente em Portugal é assim que se consegue. Temos de ter um assunto concreto. Não se pode ter uma reunião para falar de nada, para nos apresentarmos. Eles não nos ouvem. Tem que ser uma coisa muito concreta, muito específica e idealmente demarcada no tempo. E depois temos que conhecer alguém que nos abra a porta para termos uma reunião. Eu já faço isto há muitos anos e foi sempre assim que eu consegui. Mandar e-mails para o Parlamento
nunca teve efeito. Parlamento e Câmara e tudo mais. Isto é um país que funciona ainda muito na base do contacto pessoal. É péssimo que assim seja. Não devia de ser assim. É uma guerra antiga minha. O Renato sabe disso, anda com isto comigo já há muito tempo nessas guerras. Mas é o país que temos. Temos que tentar melhorar um pouco isto, mas é o que é. Por outro lado, o Irão, como eu dizia, está muito distante dos padrões culturais portugueses. Vocês também estão, de certa forma, também distantes dos padrões culturais da região do Médio Oriente, porque vocês são persas, não são árabes. Há muita confusão ainda, essa misturada que se faz na cabeça dos portugueses, que misturam Médio Oriente, árabes. E não é verdade. No Médio Oriente há persas. Nós não sabemos muito sobre a cultura persa. Portanto, é também, por um lado, é exótica, por outro lado, também nos torna difícil de compreender, porque os portugueses tiveram muitos contactos no passado com o mundo árabe, com o mundo muçulmano, o mundo islâmico. Nós fomos ocupados pelo Islão, basicamente, durante bastante tempo, mas pelo Irão houve muito menos contactos. Embora uma coisa curiosa, agora só antes de terminar esta minha breve intervenção, eu descobri há pouco isso. Estou a fazer uma coletânea sobre pequenas histórias dos lugares de Lisboa. E encontrei há pouco tempo atrás uma referência muito curiosa a uma pequena aldeia que de facto era mais uma quinta que existia na zona de Alvalade e que foi povoada por refugiados, não refugiados na altura, por representantes, por membros das forças invasoras que eram iranianos, ou seja, persas, viveram na zona de Alvalade, montaram uma pequena quinta ali e aquilo ainda hoje tem um dia que é árabe, um nome que é de invocação, não é árabe, persa, cujo nome agora não me recordo, mas já me vou lembrar, vou aqui procurar qual é que é o nome. Só para saber, houve persas aqui em Portugal no século VIII, século IX. E tiveram uma pequena quinta agrícola aqui, curiosamente. Farzão, não é? Acho que já me disse. Falei contigo. Sim, é esse nome. Sim, melhor memória que a minha. Muito bem. É esse mesmo, portanto, é uma nota curiosa só. Mas, de facto, como dizia o Rui, enfim, para nós portugueses, o Irão é um país distante, enfim, por razões óbvias, do plano geográfico, desde logo, do plano cultural, religioso, se bem que eu conheço uma pessoa, enfim, eu sou de filosofia e tenho um amigo meu, aliás, com quem estive até este sábado no Porto, que é também de filosofia, que se chama Pedro Sinde. O Pedro Sinde, enfim, provavelmente não o conhecem, mas ele já esteve várias vezes no Irão e sempre falou com grande paixão do Irão, até dizendo que havia algumas afinidades entre a cultura portuguesa e a cultura iraniana, a cultura persa, nomeadamente no culto da poesia. Ele deu-me alguns exemplos, achei muito curiosa a percepção que ele tinha. Mas, de facto, enfim, quando não se conhece, quando se está distante, é natural que, pronto, depois a mobilização seja mais difícil, não é? Mas, em todo o caso, aquilo que disseram que, enfim, que não há nenhuma hostilidade, enfim, Portugal é conhecido por ser um país hospitaleiro, e, portanto, também não estava à espera de outra resposta, mas também compreendo que há tantos problemas no mundo que é difícil mobilizar enfim, as pessoas em geral para certo tipo de causas, por muito justas que sejam, não é? Como é manifestamente a vossa. Mas enfim, mas isso não, obviamente não é estas coisas da sociedade civil, aliás, como estava a dizer o Rui, é preciso insistir, insistir, insistir. Aliás, nós em Portugal temos um ditado, provavelmente também existem no Irão, enfim, com outra formulação, que é água mole em pedra dura, tanto dá que até que fura, não é? Portanto, o que é preciso é insistir e nunca havemos de chegar a algum lado. Havemos de chegar a algum lado. Sim, e em Portugal nós também padecemos de um fenómeno que é muito comum no sul da Europa. Há de facto uma linha divisória muito importante. Há duas linhas divisórias, a Europa do Leste e a Europa Ocidental. Europa do Norte e Europa do Sul. Na divisão Europa do Norte e Europa do Sul, nós observamos muito que a Europa do Norte está mais organizada, tem mais vida civil, tem mais sociedade civil mais ativa e dinâmica, há mais percentagem de pessoas que pertencem a partidos políticos, chegou a ser 50% no Reino Unido há uns anos, agora já desceu, infelizmente, mas no Sul participa-se pouco. É um bocado a matriz católica, na minha opinião, que provocou este fenómeno de afastamento das pessoas da sociedade civil, porque entregam aos outros, a terceiros, seja ele o divino, seja ele o monarca, seja ele a república, a gestão dos seus interesses.
e não há uma participação direta. Portanto, quando vocês observam que há pouco apoio aos vossos eventos, às vossas manifestações, o vosso problema é também o nosso. Nós, quando organizamos alguma coisa de rua ou algum debate, o do Renato sabe isso, também já fez várias coisas deixando comigo, eu também já fiz vários debates, é complicado trazer pessoas. Para conseguirmos colocar numa sala 40 pessoas, eu consegui colocar numa sala, a semana passada, 70 pessoas. E quem veio intervir foi o ministro Fernando Medina. E 70 pessoas foram postas na sala, parece um número pequeno, mas para o meio português de Lisboeta é um número muito grande. E fazer manifestações com 100 pessoas, 200 pessoas, é um número razoável. Nós tivemos há pouco tempo atrás uma manifestação que eu não apoio, diz passagem do Partido Chega, que teve 1.200.000 votos, ou o que é que foi, e na rua tinha centenas de pessoas. Portanto, os portugueses não se mobilizam muito, mesmo quando é uma causa que os motiva. É por medo, pode ser aquela questão do antigo salazarismo. Nós também tivemos muitos anos sob um regime muito, muito repressivo. Talvez não tão repressivo como outros regimes. Não, acho que não foi tão repressivo como é atualmente o regime iraniano. Isto é polémico, pode-se dizer isso. Obviamente foi uma ditadura, com censura, com prisões, com mortes, assassinatos. Mas ao nível de violência atual no Irão, eu acho que não chegou. Claro que eu não vivi à altura, mas houve familiares meus que viveram na altura e foram perseguidos, estiveram na oposição. Mas essa distância criou-nos marcas. Hoje em dia os portugueses participam um pouco, na minha opinião, porque essa marca genética, por assim dizer, na nossa mentalidade coletiva, persiste. Participamos pouco porque o medo da participação ainda está gravado nos nossos genes, por assim dizer, genes culturais. E acho que isso, mesmo quando o Irão um dia se conseguir libertar desta repressão toda que hoje em dia o assola, eu acho que isso é inevitável, porque as gerações estão a mudar. É um país com população muito jovem, ao contrário de Portugal, onde o cabelo branco é dominante. Não, essa era Vocês não. só um parênteses, Rui, esse era um ponto que eu queria pôr em cima da mesa, que isso... O cabelo? Não, Não se é, não para falar. apesar de tudo, acho que é um sinal de esperança para o Irão, é essa dinâmica demográfica. O Irão, enfim, isso nós vamos acompanhando, também procura interessar por todo o mundo. O Irão é uma cidade muito jovem, com muitos jovens, não é? Enquanto Portugal é uma sociedade muito envelhecida e, portanto, onde a dinâmica social é mais difícil. Eu diria que o Irão, enfim, estas coisas, como se sabe, nunca não obedecem a nenhum determinismo histórico, mas que no Irão as coisas estão condenadas a mudar. E a minha pergunta era para a Aida e para o Babak: qual é a vossa perspectiva de mudança no Irão? No imediato, a médio prazo, a longo prazo? E acho que isto totalmente depende nos países europeus, porque o povo do Irão não tem o esforço para fazer esta mudança no Irão. Só os povos sozinhos. E também nós que estamos fora do país. Porque o regime do Irão, o governo do Irão tem muito força aqui fora do país, especialmente aqui nos países europeus. E especialmente aqui em Portugal. Eles têm muito força aqui. Mas Muito, muito. o Babak está a defender, segundo o que eu percebi, que essa mudança tem que ser promovida ou apoiada ou suportada por outros países. Sim, Certo? exatamente. Porque o povo sozinho não consegue fazer isto. Mas Porque o isso governo. através de quê? Através de sanções, como sabe, isso, aliás, o Irão não Não, é. sanções não, são para trabalhar com elas. Até que sanções muitas vezes têm um efeito contraproducente, não é? E Tem um sim. efeito contrário, porque vitimizam os governos perante o estrangeiro, e isso muitas vezes acaba por ter um efeito contraproducente. Então, mas qual seria o apoio dos restantes países à mudança no Irão? Por exemplo, eu só vou falar sobre Portugal, porque eu percebo isto durante o 2022 e 2023, quando eu já fiz as manifestações, eu falei com vários jornalistas da Rádio Antena 1, 2 e jornais. Nós percebemos que o regime do Irão aqui em Portugal tem muitas investigações, muitas, com o governo de Portugal. Esse governo não, outro governo, o governo anterior, muitas. Importo de académico, industrial e também cultural. Antigamente existem algumas associações para fazer estas coisas com a Embaixada do Irão. Se o governo de Portugal sabe isto, podes parar essas coisas, as relações com o governo do Irão. Esta é a única coisa que...
Posso adicionar o que estás a dizer, é que o governo iraniano é como aranha. Tem como chama, um net, todo mundo está espalhado. A história, assim, no verão aconteceu que na Alemanha, centros islâmicos em Berlim, Frankfurt e Hamburgo, eles fecharam porque foi um centro de terroristas, o centro que o regime iraniano estava a organizar coisas assim. E este é um exemplo que ela está espalhada pelo mundo, na Alemanha, na França, Inglaterra e aqui também. Aqui, através de algumas associações ou pessoas individuais, mas sítios como a Alemanha foi através de igrejas, mesquitas e centros islâmicos. Por isso, estes tipo de ajuda, porque a Alemanha fechou estes centros para cortar os braços de, agora estou a falar de animais, O polvo, regime do Irão. sim. Mas também as negociações, eu lembro-me de 2 anos atrás também nossos grupos, porque em Lisboa eles fizeram manifestações, mas nós também no Porto e ficamos assim um grupo grande que começamos a falar entre nós, que em Lisboa falaram com António Costa e ele disse que nós não podemos parar nossas negociações com o Irão porque somos um país pobre. E claro que nós não podemos pedir isto também, mas tem que ser menos negociações, ou desde que o governo iraniano tem dinheiro e vai ficar, tem poder. Nós não podemos lutar com pedra na rua. E a questão é que o Irão, como sabem, aliás, viu-se isso recentemente na Rússia, não é? A cimeira promovida pelo Putin, dos BRICS, o Irão não está sozinho, não é? Mantém um relacionamento próximo com a Rússia, com a China, com outros países, sob esse chapéu de chuva dos BRICS, pelo menos, consegue manter algum suporte internacional. E os Estados Unidos têm benefício nesta guerra de Israel e Irão e assim tudo confusão no Meio Oriente. Sim, isso claramente. Estas guerras, aliás, as guerras só existem, só perduram porque há muita gente a beneficiar delas, não é? Isso é evidente. Mas eu tenho esperança. Mas aqui, sim. Não, aqui em Portugal é fácil, o que eu percebo é muito fácil se, por exemplo, por causa da maneira das associações, se nós conseguimos fazer mais coisas culturais, eventos culturais, mas como coisas políticas, nós conseguimos abaixar o voz da Embaixada do Irão aqui em Portugal. É mais fácil, porque quando nós fomos à rua em 2022, eu fui sozinha com outro amigo, mais nada. Depois o embaixador do Irão nunca percebe o que acontece para eles, porque eles nunca pensam que em Portugal também vai acontecer alguma coisa em contra do regime do Irão. Mas é fácil, é muito fácil. Não é difícil, nada. Agora que temos associação é muito mais fácil, porque conseguimos falar com o e-mail da associação, o website da associação, com o parlamento, com as pessoas. Muito bem. Enfim, reitero então o convite para que ingressem na PASC, porque terão na PASC também uma plataforma para, enfim, como uma espécie de caixa de ressonância para as vossas iniciativas, não é? Obviamente tem que ser voz, até porque nós, por exemplo, falo até a minha experiência do MIL, nós também procuramos dar voz, há pouco estava a falar de Cabo Delgado, de Moçambique, não é? Mas também sobre Angola, sobre a Guiné-Bissau. Nós procuramos que, quando em Portugal damos ressonância a justas reivindicações desses povos, procuramos que sejam representantes diretos desses povos a terem a palavra, não é? Para não ser uma ingerência de Portugal, neste caso, relativamente a esses países. E, portanto, é bom que vocês se mexam, é bom que sejam iranianos a tomarem a palavra, sendo que depois nós podemos repercutir e difundir as vossas iniciativas e as vossas mensagens. Não, a questão da interferência Muito obrigado. é uma questão. Porque a questão é,
há interferência quando Portugal, por exemplo, adota a figura dos vistos humanitários? Ou é um dever cívico e um dever moral que todos os países de bem e democracia têm? É interferência quando defendemos a declaração da Guarda Revolucionária como uma organização terrorista? É uma questão polémica, de facto, mas eu não acho que seja interferência. Acho que fazemos aquilo que é o nosso dever. Daí invadirmos o país estrangeiro. Isto não vai acontecer. Portugal não tem meios para o fazer. Portanto, isso é um risco que não existe por parte de nenhum Depois país também, do mundo. Nem também Espanha. como vocês sabem, Aida e Babac, a política externa portuguesa é essencialmente condicionada, para o bem e para o mal, pela União Europeia, não é? Basicamente é a União Europeia. Portugal Eu sou não tem crítico, uma política própria. eu sou crítico disso, até porque Portugal tem especificidades Pois que, tem. que deveriam obrigar a que Portugal tivesse uma política externa autónoma, ainda que no quadro da União Europeia, mas o que se passa é que Portugal já há muitas décadas que abdicou disso. Aliás, o espaço da lusofonia, a CPLP, reflete isso mesmo. Mesmo a ação e a interferência de Portugal em Cabo Delgado, em Moçambique, é através da União Europeia. Portanto, nós estamos muito maniatados em relação ao Irão. Mas a sociedade civil, naturalmente, está mais livre, menos condicionada. A paz que não está sobredeterminada pela União Europeia, pela senhora van der Leyen, e, portanto, pode agir como no âmbito da nossa total liberdade. Sim. A situação é complicada, não é? Sim, claro. Verdade. Muito bem, meus amigos. Mais alguma, então, talvez uma mensagem final para encerrarmos Sim, este nosso debate? e eu quero dizer uma coisa. Quando eu iniciei a associação e fizemos alguns eventos aqui sobre música, cultura e comida, coisas do Irã, tivemos um respondo positivo sobre os portugueses. Todas as pessoas gostam de música, os eventos, todas as coisas sobre o Irã. Eu gosto disto, que os portugueses gostam desta situação com associações, eventos, concertos, músicas, tudo. Isso é muito bom. Pois. São abertos. Os portugueses Sim, gostam de boa comida. sim, exatamente. Mas eu posso dizer alguma coisa, porque eu fiquei um pouco surpreendida. Nós organizamos um evento cultural na Junta Freguesia do Paranhos e sobre a festa de outono em modo antiga Pérsia, e uma senhora disse que há mulheres iranianas não saem na rua, não estão na rua. E eu disse, não, não é a verdade. Mas não está, só homens. E homens não deixam que eles saiam. Eu disse, não, Irã não é assim. E ele disse, mas eu vi na televisão. E a verdade é que 2 anos, eu não estou dizendo que não temos que fazer isso, eu acho que assim, o que é bom aconteceu estes últimos 2 anos, que estamos a falar mais alto e mais sem medo, porque antes sempre tentamos esconder nossos problemas, pensamos que o problema do Irã é só para iranianos e temos resolver nós por isso não contamos a ninguém, mas agora temos coragem e pensamos que precisamos de ajuda, estamos a dizer que isto está a passar no Irã, mas depois pessoas também, reparem que nós estamos a dizer essas coisas e agora pessoas está a ver, também não está a ver a realidade, que acham que os homens iranianos não deixam mulheres sair e não estão na rua. Fiquei surpreendida que com estes 2 anos também criamos outra imagem também do Irão, que não é verdade. Mas isso, como sabem, infelizmente, os média, as televisões, até eu diria sobretudo as televisões, mas também os jornais, muitas vezes têm um olhar enviesado, não é? E não refletem a realidade. Isso acontece, infelizmente. E depois também há muitos preconceitos, não é? Há pouco estava a dizer o Rui, e bem, há uma grande amálgama, não é? Portanto, o Irão está ali naquela zona, portanto, são árabes, são todos fanáticos religiosos, e, portanto, é esse o preconceito mais comum, não é? E agora, enfim, agora também com esta guerra em relação a Israel, enfim, esse preconceito da parte de algumas pessoas também se agudizou, não é? Essa ideia que há ali um choque, aliás, é uma expressão, como vocês sabem,
que entrou no nosso discurso mediático há umas décadas, quando foram o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, o choque de civilizações, não é? Mas também, por isso é que a sociedade civil deve estabelecer pontos, canais de diálogo, porque só dialogando e só nos conhecendo mutuamente é que nós podemos superar esses preconceitos e estabelecer plataformas de cooperação. E afinal, outra coisa, esse movimento de mulher, vida, liberdade só não é para os iranianos, e não só para o Irão. É para a democracia, para a liberdade para as mulheres. Aqui nós também, nos objetivos da associação, temos aqui os direitos humanos aqui em Portugal, porque eu sei aqui existe alguma violência doméstica também. Durante estes 7 anos eu percebo isto. Sim. O objetivo das nossas associações também são não para iranianos, a comunidade iraniana portuguesa. Sim. Em Portugal também notoriamente há problemas, também somos uma sociedade com alguns traços patriarcais de hegemonia do masculino sobre o feminino, dos homens sobre as mulheres, isso é verdade. Perfeito. Sim. Muito bem, vamos então terminar o nosso debate, a nossa sessão. Nós agradecemos Obrigado. imenso para dar este espaço a nós para falar sobre a nossa Sim, associação e muito obrigado. outros, sim. E Porque só existem muito estas duas. especial ao Rui. Sim, Rui. Porque só existem estas duas associações recentemente. Não há mais nada sobre os iranianos aqui, não há nenhuma comunidade. Esta é a primeira vez em Portugal que os povos normais que estamos nós temos voz aqui em Portugal. E agradeço o seu esforço também, especialmente Rui. Sim. Muito bem. Escreveu muitos artigos sobre Irão. Da minha parte, o Rui é uma pessoa, como vocês já o conhecem, uma pessoa muito generosa, muito ativa, por isso é que ele está aqui na PASC. Resta-me, enfim, agradecer a vossa presença, enaltecer o vosso trabalho, até porque, como vocês disseram, não é fácil criar uma associação, não é? Muitas vezes as pessoas agem sozinhas, como franco-atiradores, mas é sempre mais difícil trabalhar em rede, trabalhar em conjunto. Nós na PASC temos essa experiência, não é? É sempre mais difícil trabalhar em rede, trabalhar em conjunto, mas depois os resultados também são sempre mais sólidos e mais profundos. E, portanto, vamos colocar este vídeo para difundir a vossa mensagem das nossas plataformas. O Rui Martins vai providenciar isso, vai reenviar-vos depois o link e vai reiterar então esse convite para que ingressem na PASC, que assim formalmente, como membros efetivos da PASC, naturalmente terão outra capacidade de interação com todos os restantes membros da nossa plataforma de associações da sociedade civil.